Mais um exercício sobre funções quadráticas e nesse caso é para esboçar o gráfico de uma função. O exercício diz, esboce o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 e indique claramente no esboço as raízes e o vértice. Então eu posso fazer o gráfico dessa função atribuindo alguns valores para x numa tabela e calculando os valores de y, mas eu vou fazer diferente. Eu vou calcular as raízes e vou calcular o vértice. E eu sei que a minha função intercepta o eixo y sempre no valor c, que é igual a 3. Basta fazer x igual a 0 na função e você vai descobrir que o f de 0 dá igual a 3. Então a função passa pelo ponto 0,3. Ela sempre intercepta o valor c da função. Nesse caso, ela sempre intercepta o eixo y, é isso que eu quero dizer, no valor c da função, então ela vai tocar o eixo y em 3. Então eu vou usar essas informações para traçar o gráfico dessa função e aí eu já indico claramente as raízes e o vértice, tá? Pois bem, vamos começar achando as raízes. Você pode achar as raízes dessa função utilizando soma e produto, dois números que multiplicados dá 3 e que somados dá 4. As raízes seriam, nesse caso, 1 e a outra raiz seria 3. Se você tiver dificuldade em achar as raízes dessa forma, vamos achar pela fórmula de Bhaskara. Eu tenho a seguinte equação, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0, quero achar as raízes, tá? Aqui, não precisa igualar a função a zero, eu tenho essa mania, mas não precisa. Aqui o a é igual a 1, aqui o b é igual a menos 4 e aqui o c vale 3. Então, se você calcular aqui o delta, vou colocar aqui na lateral, isso implica que o delta é igual a b ao quadrado menos... Acho que eu vou colocar embaixo, acho que eu vou ganhar um pouquinho de espaço, tá? Eu vou tirar essa setinha já já. Então, ela vai sumir agora, pronto. Delta é b ao quadrado menos 4. Deixa eu botar a caneta. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 3. Se você efetuar essa operação, você vai ter 16 menos 4 vezes 3 dá 12. Então, o seu delta vale 4. Se delta vale 4, você substitui na fórmula de Bhaskara x igual, vou abrir aqui o quociente, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Substituindo os respectivos valores, teremos menos o valor de b é menos 4, então menos da fórmula e menos 4 do b, mais ou menos a raiz do delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que nesse caso aqui vale 1. Então, seu x será igual a menos 4 dá 4, mais ou menos a raiz do número 4 é 2, 2 vezes 1 dá 2. Aqui eu sigo dois caminhos, eu vou seguir o x1 e o x2. Então, o x1 nesse caso, eu vou fazer o caminho do menos, tá? Vou fazer 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, meu x1 vale 1. E o outro caminho é o 4 mais 2 sobre 2. 4 mais 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3. Então essa aqui é pela fórmula de Bhaskara, e você vê que como pela soma e produto, que é uma regra importante, vale a pena você dar uma conferida até numa playlist que eu tenho aqui, sobre resolução mental de equações do segundo grau. Você ganha muito tempo, você não precisa fazer todo esse processo aqui para calcular as raízes de boa parte das equações que aparecem nos problemas mais comuns, tá certo? Mas tudo bem, achei as raízes 1 e 3, já sei geometricamente que as raízes, vou até desenhar o meu gráfico aqui já para começar a construção, eu já sei geometricamente que as raízes, para mim, significam que a parábola intercepta o eixo x nesses pontos, tá? Eu vou desenhar aqui um plano cartesiano, aqui tem o valor de x e o valor de y, né? O eixo x e o eixo y. Eu vou usar a própria malha que vocês estão visualizando como cada quadradinho desse com uma unidade, tá? Então aqui seria o número 1 no x, aqui seria o 2 e aqui seria o 3. Então minha parábola vai passar pelo 1 e pelo 3. Ela vai tocar aqui no 1 e vai tocar aqui no 3, tá? Beleza, eu tinha mencionado para vocês que a sua função sempre intercepta o eixo y no valor c. O c dessa função aqui é 3. 1, 2, 3. Ela vai tocar aqui no 3 também. E a última coisa que está faltando a gente determinar é o vértice da parábola. Então eu vou calcular o x do vértice,
através da fórmula menos b dividido por 2 vezes o valor de a, e vou calcular o y do vértice pela fórmula menos delta sobre 4a. Já que eu já calculei o delta, fica bem fácil achar o y do vértice por essa relação. Então, x do vértice será igual a menos b, o nosso b é menos 4, então menos 4, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Menos vezes menos dá mais, então eu tenho 4 dividido por 2 vezes 1 dá 2. Então, meu x do vértice dá 2. Uma curiosidade para vocês, que eu vou mencionar agora, é que o x do vértice, se você tem duas raízes, ó, o x do vértice é sempre a metade do caminho entre elas, que você pode obter essa resposta somando as raízes e dividindo por 2, né? 1 mais 3 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então você pode fazer desse jeito também, não tem problema. Se você encontrou duas raízes, soma as duas raízes e divide por 2, você acha o x do vértice, tá certo? Ah, beleza. Então, eu acabei de encontrar o x do vértice e agora eu vou achar o y do vértice. O y do vértice eu vou utilizar a relação menos delta dividido por 4 vezes o valor de a, porque eu já calculei o delta. O delta deu 4. Então eu faço menos 4 dividido por 4 vezes o a, que é 1. Então eu tenho menos 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1, menos dividido por mais é menos. Então, o seu y do vértice é menos 1. Então, eu achei o vértice da função, ó, o 2 junto com o menos 1. Então, o vértice, que eu vou escrever com a letra V, é o ponto x do vértice, 2, y do vértice, menos 1. Vou marcar isso aqui no meu plano também, 2 menos 1. O x vale 2, está aqui o 2. O y vale menos 1. Esse ponto 2 menos 1, ele está aqui, ó. Vou fazer um tracejado para cá, um tracejado passando pelo menos 2, e o ponto de encontro desse tracejado é o meu vértice. Está aqui o vértice. Tá certo? Esse V ficou um pouquinho estranho, né? Eu vou tirar esse tracejado aqui momentaneamente, vou fazer só o tracejado até o ponto que a gente encontrou, tá? Pronto, então eu encontrei aqui o meu vértice. Meu vértice é esse camarada, eu vou destacar o vértice. E as raízes estão aqui, 1 e 3. Então você vai traçar um gráfico que passa pelo vértice, passa pelo 1, passa pelo 3 e toca o valor 3 no eixo Y, tá? Eu vou dar um zoom aqui no gráfico só para a gente fazer esse esboço, vou colocar com uma cor diferente. Então seu gráfico deve passar pelo 3, interceptar o eixo Y3, deve passar pelo 1 como raiz, fazer o vértice lá no ponto 2, 1. Aqui eu dou um ajustezinho fino. Deixa eu só puxar um pouco para cá que não está tocando. Pronto. Estou aqui com minha função desenhada, atendendo a essas características que o problema pediu. Dizendo claramente onde são as raízes, ó, aqui 1 e 3. Então, eu dizer claramente, basta só anotar os valores que eles estão tocando, ó, 1 e 3, tá bom? E o vértice, 2 menos 1, tá claro também. E de quebra, né, como diz a história, eu ainda coloquei aqui o valor da interseção com o eixo Y, que aqui, no caso, passa pelo valor igual a 3, intercepta o eixo Y em 3, tá certo? Então essa é uma boa maneira, uma maneira elegante de você escrever o gráfico, porque você dá pontos importantes da sua função, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa forma de construir o gráfico, e a gente se encontra no próximo exercício. Até mais.